Olá, eu sou a professora Malva Mancuso e eu vim trazer para vocês hoje o tema dos aquíferos costeiros em zonas áridas, que está diretamente relacionado à necessidade de uso das águas subterrâneas, aos usos múltiplos dos aquíferos e à escassez de água nessas regiões. Eu sou professora do Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria e nesta apresentação eu trago a experiência que eu tive com um intercâmbio financiado pela Fundação Carolina junto à Universidade de Almeria. E nesse período de intercâmbio participei de alguns projetos que estão diretamente vinculados ao uso das águas subterrâneas e os conflitos e demandas nessas regiões áridas. As águas subterrâneas nas zonas costeiras, elas têm um papel fundamental, né, no desenvolvimento dessas regiões. Elas, principalmente, né, em zonas áridas, onde há uma carência de águas de superfície, o principal recurso para o abastecimento, tanto de regiões urbanas, né, como né, outras zonas, por exemplo, zonas agrícolas, elas dependem em grande parte do consumo dessas águas subterrâneas. Atualmente, a gente tem mais de 600 milhões de pessoas que residem nas zonas costeiras. Então, quase 10% da população mundial ela está localizada próxima à linha de costas, a uma altitude inferior a 10 metros em relação ao nível do mar. Tá? E essa população ela tem uma tendência, né, a aumentar e se prevê que nos próximos 20 a 30 anos a população pode chegar a duplicar. E com o aumento, né, da instalação dessa população, a gente também tem um aumento na demanda, né, por água para abastecimento, e como eu acabei de citar, tanto o abastecimento urbano como para outros usos, né. Este é um caso típico da cidade de La Plata, onde a gente tem abastecimento urbano, né, abastecimento agrícola e uma necessidade, né, de alimentação do ponto de vista ecossistêmico de zonas úmidas. Né? E esta demanda múltipla pelo recurso, né, associado a outras, como por exemplo o abastecimento industrial, né, leva em muitos casos, a problemas relacionados com a falta da água, ou seja, um consumo excessivo, uma extração excessiva desse recurso, como também a inviabilizar o seu uso em função de qualidade, ou, por exemplo, problemas relacionados à intrusão salina. Em relação ao tipo de aquífero, em ambientes kársticos, a gente tem algumas complicações no que se refere kársticos associados a climas áridos, né? Temos algumas complicações no que se refere à recarga, né? Ou seja, temos recargas muito baixas e também temos uma tendência, né, a baixos gradientes. Nesse sentido, a explotação desses sistemas, eles podem facilmente consumir, né, o que seria a reserva por precipitação, uma reserva reguladora, ou seja, uma reserva renovável, nesse intervalo de tempo do ano hidrogeológico, e ao mesmo tempo, em sendo essa reserva escassa e em sendo o consumo elevado, pode-se levar facilmente a uma contaminação desse sistema por intrusão salina. No caso do aquífero kárstico da região do Upper, ele é um aquífero dolomítico, onde vão predominar rochas cálcicas e magnesianas, e é um aquífero, como a gente pode observar pelas imagens, que recebe águas de precipitação, pelo fato de ser uma zona árida, uma precipitação bastante baixa, aproximadamente 200 milímetros ao ano, e tem essas características que eu acabei de citar, também de baixos gradientes, né? Aqui está sendo realizado um monitoramento, né, nessa zona, um monitoramento relacionado à quantidade da água, ou seja, medições de níveis, e à qualidade da água, portanto, coleta de amostras de águas a diferentes profundidades e análise dessa água do ponto de vista das suas características físico-químicas.
Nestes ambientes áridos, nós não temos uma cobertura vegetal e uma espessura de solo que nos permita reter de uma forma mais ampla a água que cai por precipitação e permitir uma infiltração mais lenta. Então, nestes casos, a infiltração por precipitação, quando ela ocorre, então lembrando que nestas regiões a precipitação é de aproximadamente 200 milímetros ao ano, né? Parte dessa precipitação ainda ela é perdida por evapotranspiração e parte ela vai escoar em superfície e, portanto, só uma pequena parte ela vai atingir a zona não saturada e finalmente chegar até o aquífero alimentando o sistema subterrâneo. Nós temos aqui o perfil geológico desta área, desde a linha de costa, nesta zona menos elevada, até aproximadamente 1 quilômetro de distância, em linha perpendicular. Então, temos aqui medições realizadas em 4 piezômetros e podemos observar esse problema relativo a baixo gradiente, né? E também o que está ocorrendo nesta zona são baixas espessuras de águas doces. Então, isso traz complicações em relação à quantidade, à disponibilidade dessa água doce para consumo. Podemos observar também esse aumento significativo da espessura da zona não saturada, né, à medida que a gente se afasta da linha de costa. Estes sistemas são estudados do ponto de vista hidrodinâmico, ou seja, a partir do monitoramento da variabilidade do nível d'água do aquífero ao longo do ano hidrogeológico, e do ponto de vista hidroquímico, ou seja, como é que é o seu comportamento ao longo desse mesmo período. São realizadas medições dentro do poço, né, na coluna d'água, no que se refere a não só nível, mas também temperatura e condutividade elétrica, e também são realizadas coletas de amostras de água a diferentes profundidades para poder fazer essa caracterização hidroquímica in situ e a caracterização hidroquímica em laboratório. A coleta de amostras de água a diferentes profundidades, ele permite a caracterização da coluna d'água do aquífero em diferentes locais e observar a dinâmica, né, dessas características hidroquímicas no espaço e no tempo, quando é realizado o monitoramento hidrogeológico ao longo do tempo. Entre os parâmetros que são analisados, eles estão o pH, o EH, a condutividade elétrica daquela amostra, a temperatura daquela amostra, o oxigênio dissolvido daquela amostra. Algumas análises hidroquímicas elas são realizadas em campo mesmo, como é o caso dos bicarbonatos. Então, a análise é realizada por titulação e esse parâmetro, então, ele é obtido logo após a coleta da amostra. A caracterização hidroquímica, uma vez obtida, ela pode ser representada por meio dos perfis hidroquímicos. Neste caso, nós temos a representação da condutividade elétrica e a sua variabilidade na coluna d'água do aquífero. Observamos aqui que a maior parte do aquífero, a partir de aproximadamente os 8 metros de profundidade em relação ao nível freático, ela tem uma água que se caracteriza por elevadas condutividades, semelhante à condutividade elétrica da água do mar, então, da ordem de 54.000 microsiemens por centímetro. E que temos uma espessura de água doce muito pequena, ela é inferior aproximadamente a uns 4, 5 metros. Tá? Podemos observar que valores inferiores a 3.000 microsiemens, eles somente ocorrem a uma distância maior do que 450 metros da linha de costa. E, portanto, isso implica em que a disponibilidade hídrica de água doce deste sistema próximo à linha de costa ela é muito baixa. Tá? As temperaturas também elas variam dependendo da localização. Nós temos temperaturas inferiores próximo ao mar, então são temperaturas da ordem dos 19 graus centígrados e elas aumentam à medida que aumenta também a distância à linha de costa. E, em geral, o sistema apresenta temperaturas da ordem dos 22 a 23 graus centígrados. Há alguns poços, eles têm próximo à superfície temperaturas maiores, que podem chegar até os 24 graus. Mas essas temperaturas elas estão associadas à própria proximidade do nível freático com a superfície.
Então, são poços que têm uma espessura não saturada, não muito elevada, ou estão em zonas onde o próprio fluxo do aquífero acaba atravessando algumas áreas com espessura não saturada menor. Geralmente locais onde temos leitos de rios secos, né, onde ele se aproxima da superfície, apesar de não aflorar, mas essa proximidade já faz com que ele receba, né, a influência da temperatura do ar externo e da temperatura da rocha, né. Em relação à distribuição na coluna d'água do aquífero de bicarbonatos, também observamos uma variabilidade espacial, na qual a proximidade da linha de costa ela traz uma redução da concentração de bicarbonatos em relação a zonas mais afastadas. Podemos observar concentrações da ordem de 2,4 miligramas por litro na água do mar e essas concentrações fazem com que o poço que está mais próximo, né, ao mar apresente também valores mais baixos, da ordem de 2,6 a 3,2 miligramas por litro, e tenhamos alguma contribuição de bicarbonatos mais significativa nos poços mais afastados da linha de costas, da ordem de 4,4 miligramas por litro. Outro íon que pode ser citado é o cálcio, e a sua variabilidade também pode ser observada neste perfil hidroquímico, na qual nós temos menores concentrações próximos à superfície e concentrações maiores de cálcio em zonas mais profundas, principalmente mais afastado da linha de costa. Bueno, ¿qué gases van a analizar? Van a analizar dióxido de carbono, metano y dióxido nitroso. Bueno, muchas gracias. Além da coleta de amostras de água, também são realizadas coletas de amostras de ar de dentro da coluna do próprio poço na zona não saturada, ou seja, entre a superfície do terreno e o nível de água do aquífero. Uma vez coletada essa amostra, elas são coletadas a diferentes profundidades e elas são encaminhadas ao laboratório para análise do dióxido de carbono, de metano e de óxido nitroso. Além dos aquíferos kársticos, a região também tem alguns aquíferos detríticos. Os aquíferos detríticos eles têm uma elevada importância do ponto de vista do suministro de água para abastecimento, tanto da cidade quanto de atividades, como atividades de irrigação, porque eles permitem a extração de água para uso das dessalinizadoras que depois se encarregam da distribuição de água potável. Então, aqui nós temos um exemplo do aquífero detrítico de Cabo de Gata e da instalação de poços de bombeamento para extração de água do mar para dessalinização e posterior distribuição à população. Esse é o poço de extração de água para a dessalinizadora e aproximadamente 350 metros cúbicos por hora. E esse aqui está neste momento em observação. Eles têm medição da coluna d'água por cima da bomba. Atualmente tem uma coluna d'água de 43,7 metros e, portanto, as medições são automáticas e quando o poço está bombeando, dá para controlar por esses medidores a coluna d'água por cima da bomba. E estamos fazendo medições de salinidade, condutividade elétrica, e para ver como é que está a condutividade, porque o objetivo é obter a água do mar. Este aqui é um dos 4 poços, o sistema continua para lá, portanto tem uma zona de acesso, e aqui para cima fica aproximadamente a 50 metros da praia, do mar. E o objetivo é tirar a água do mar, está com uma bomba mais ou menos a 44 metros de profundidade, e os poços têm aproximadamente 80 metros de profundidade. Neste caso, da explotação do aquífero detrítico de Cabo de Gata, o controle de qualidade da água ele tem como principal objetivo garantir que a explotação dessa água ela seja
principalmente para a retirada de água do mar. E então há um controle da qualidade dessa água do ponto de vista físico-químico. Então tem-se o controle de temperatura, de pH, de EH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, entre outros íons que são encaminhados ao laboratório. Um outro aquífero importante para a região, ele está localizado entre a zona de El Palmer, que é o aquífero kárstico, e Campo de Dalias, que a gente vai falar logo a seguir. No aquífero kárstico, como eu disse, é um aquífero com características dolomíticas, cálcico-magnesianas. Neste caso, nós podemos observar diferentes zonas escuras na rocha, e essas zonas escuras são provavelmente depósitos de magnésio que resultaram do seu contato com as águas subterrâneas em épocas em que o mar estava com níveis mais elevados e o aquífero também, e por essas aberturas é que a água fluía e descarregava em direção ao mar. Atualmente, com o nível do mar em altitudes menores, o que tem acontecido é o aquífero, além do rebaixamento ocasionada pelas regressões marinhas, ou seja, por essa mudança no nível do mar, que faz com que zonas que estavam embaixo da água agora se encontrem como zonas não saturadas, ou seja, esses canais estão secos e, portanto, já não tem mais fluência de água. Tem as consequências também da superexplotação dos aquíferos na região, que fazem com que os níveis da água nesta zona, eles também, e a qualidade da água, eles também se vejam afetados pela proximidade ao mar. A região de Campo de Dalias, ela está localizada entre a Serra de Gádor e o mar. É uma região extremamente importante do ponto de vista econômico em função da sua produção agrícola. Ele tem uma comercialização em produtos de aproximadamente 2.000 milhões de euros por ano que ela vende para a Europa. Esses produtos, eles podem ser hortícolas, mas também há produção importante de tomates, pepinos, berinjelas, entre outros. Uma das características em relação à demanda para o uso de águas nesta zona é que eles, como não têm água de superfície, eles utilizam águas subterrâneas para o abastecimento desses irrigantes, Então, a comunidade de irrigantes que aqui reside extrai águas de um aquífero confinado para a irrigação e essa produção agrícola. Essa extração do aquífero profundo e a irrigação acaba alimentando e recarregando o aquífero próximo à superfície, o nível freático. E isto faz com que esses níveis, eles atualmente se encontrem mais elevados do que antigamente e estejam inundando áreas que antigamente estavam secas. Um exemplo disso é a Balsa del Sapo. Se a gente observa a área por cima, a gente tem aqui uma visão do Google dessa área, nós vamos ver que essa área está quase toda coberta por uma mancha branca. Essa mancha branca nada mais é do que as coberturas dessas estufas. Tá? O uso de pesticidas atualmente ele está controlado. Tá? Então eles trabalham com o que chamam de bichinhos, seria o controle natural. E só que antigamente não tinham tanto controle, Alguns anos atrás não tinham tanto controle quanto os produtos que eram aplicados. Então, uma das preocupações que eles têm hoje em dia é utilizar as águas subterrâneas do aquífero confinado, que eles apresentam melhor qualidade e maior segurança em relação a essa qualidade. O aquífero livre, que ele está próximo à superfície, e atualmente ele tem aumentado os seus níveis, ou seja, ele está aflorando em algumas áreas onde não aflorava, ele apresentou sinais de contaminação e por isso que ele foi abandonado. Entre essa contaminação está a salinização, em função da proximidade com o mar, e alguns elementos, como por exemplo os nitratos. Tem teores de nitratos que atingem até 250 ppm. Então é um sistema que atualmente eles não estão explorando. Eles podem ser contabilizados aproximadamente 200 poços de bombeamento, com uma extração de mais ou menos 30.000 metros cúbicos por dia, para alimentar a essas estufas, de forma que eles possam realizar a irrigação e a sua produção. Tá?
Então, existe uma comunidade, que é a comunidade de irrigantes, e eles têm um sistema de controle de alguns poços, né, que pertencem a essa comunidade, que exploram esse aquífero mais profundo, e esses poços, uma vez que extraem essa água, eles lançam essa água em alguns reservatórios. Em azul claro podemos ver aqui os pontos onde estão esses reservatórios localizados, e em verde mais claro onde estão localizados os poços. E em vermelho também são poços, entretanto eles não estão bombeando no momento em que a imagem foi tirada, tá? O controle ele é muito estrito, tanto em relação à retirada da água, né, a qualidade da água, os níveis da água desse aquífero, né, e esse controle ele é realizado de forma individual por poço, e não só, ele também tem controle em tempo real, tá, para poder ver se há algum problema, suspender esse bombeamento. Então eles controlam tanto níveis da água quanto a pressão, né, dentro do sistema, qualidade da água como oxigênio, condutividade, temperatura, o pH, tudo isso é controlado em tempo real. Uma das preocupações principais que eles têm é que o aquífero ele vem apresentando rebaixamentos ao longo dos últimos anos sem ter a devida recuperação. E então eles estão atentos, né, a essa questão de uma problemática, né, que vem se apresentando de superexplotação do sistema. Neste caso, é um exemplo de um poço que está ativo. Nós podemos observar ali do lado dentro do poço, em verde, indicando que a bomba está ok, que está funcionando, tá? Além do controle da água e da qualidade da água dentro dos poços, há controle de qualidade da água dentro dos reservatórios. Uma das características químicas que se controla é a condutividade elétrica. Então, antes da distribuição dessa água para os irrigantes, eles têm esse controle no reservatório. Por quê? Porque essa água do reservatório ele tem que ser distribuída com uma condutividade inferior a 800, entre 800, né, e 1000, inferior a 1000 microsievert por centímetro. Por que isso? Tá? Porque os irrigantes, uma vez que recebem essa água, eles têm que adicionar os seus insumos, os seus nutrientes, e com isso eles não podem ultrapassar os 1800 microsievert por centímetro na rega, né? Então eles têm um controle bastante estrito de alguns parâmetros de qualidade da água. Essa dinâmica de explotação de águas subterrâneas, de suspensão da explotação do aquífero mais próximo à superfície, do aquífero livre, e uma explotação maior do aquífero confinado para irrigação, fez com que aumentasse a recarga, tá, do aquífero mais próximo à superfície, ou seja, o aquífero freático. Esse aquífero, então, recebe a água, que é a água de irrigação por infiltração. Ele também recebe a água que é injetada, que é a água pluvial, que ela é injetada pelos próprios agricultores quando há precipitação, é diretamente injetada em poços no aquífero, e isso faz com que os níveis, né, se elevem a ponto de a água inundar áreas que antigamente eram secas, né? Então, um exemplo de uma área que foi inundada é um lago que se formou, que se chama Balsa del Sapo, e que é uma antiga cave de mineração de argila, né? Essa área é uma área que houve extração de material para compor o solo dentro das estufas, e ela ficou exposta, e atualmente ela está com água e sendo alimentada pelo aquífero livre, tá? Atualmente, então, em função dessa problemática da elevação sistemática dos níveis da água nessa zona, que é uma zona muito plana, e então chegou a inundar algumas estufas, eles estão com um sistema de bombeamento que extrai a água dessa balsa del Sapo e a lança em leitos de rio que antigamente eram secos e que agora tem essa água que está sendo destinada para o leito do rio e que segue em direção à descarga direta ao mar. Tá? Aqui temos uma imagem também do próprio Google, na qual a gente pode observar a balsa de Sapo, tá? Eles têm algumas questões relacionadas à qualidade dessas águas que chega na balsa e, portanto, elas não estão sendo aproveitadas para outras finalidades. E houve um problema bastante sério de inundação
dessas áreas circundantes quando ocorreu uma precipitação de aproximadamente 1000 milímetros. Foi um ano que teve muita precipitação e que, como o sistema não está adaptado a essa quantidade de água, houve problemas de inundação e inundou várias estufas ao redor das zonas mais baixas. Um outro sistema que tem a região se chama Sistema Covadura. Está localizado em Sorba e ele forma esse karst, né? Ele é formado por gessos e margas argilosas e as cavernas elas se formam pela dissolução desse gesso. O sistema ele se encontra a aproximadamente 500 metros de altitude, né? Então a água circula dentro dessas cavernas, dissolve o gesso, né? E ele forma essas aberturas que a gente pode observar aqui na imagem. Então a feição resultante são galerias, né, cavidades abertas, e essas galerias elas estão dispostas em diferentes estratos, tá, em diferentes profundidades. Essa configuração ele se chama de karst de interestratificação. As cavernas em Covadura, no sistema Covadura, eles têm mais de 4 km de galerias, tá, distribuído em 6 níveis diferentes, tá, e atinge uma profundidade de aproximadamente 120 metros, mas elas estão interligadas por diferentes poços, por inúmeros poços, tá? Uma figueira na entrada de uma caverna, estendendo suas raízes por toda a caverna, esta parte externa e interna das paredes. As figueiras elas identificam o local de entrada de uma caverna. Então, se a gente observa ao fundo, né, a gente consegue visualizar algumas zonas mais verdes que é onde está localizada a copa da figueira. Então, essa é uma forma de localizar, né, onde é que está a entrada de uma caverna neste sistema de covadura. As cavernas também elas têm algumas entradas, né, de água, que não só a entrada principal, mas algumas entradas que se formaram pelo próprio colapso do teto da caverna. E aí você tem a entrada de alguns agentes, que são agentes externos que vão modificar o ambiente interno da caverna. Eles vão ativar alguns processos erosivos que vão atuar na desagregação do material e na remoção, né, e deposição desse material em outras zonas da caverna. A gente tem a dissolução do gesso, mas também tem processos erosivos nas próprias margas, tá, no interior dessa caverna e o arrasto dessa marga, tá, para zonas mais profundas em função das aberturas, né, e desses poços que comunicam, né, essas zonas. Então a gente vai ter esse sistema, ele permite então a formação de espeleotemas, considerando, né, essas entradas de água e de ar, né, que vão atuar para criar condições de dissolução do gesso. Aqui temos um exemplo de o canal de escoamento, né, que foi formado, né, por erosão dessa zona mais de marga, que é a base, tá? E então as chuvas que infiltram entram, né, dentro dessa caverna e formam esses canais e vão erodindo e levando esse material e depositando em outras zonas inferiores. Quando os níveis potenciométricos estavam mais elevados, as zonas, né, as cavernas, elas estavam embaixo da água, então elas estavam em meio saturado, tá? Abaixo do nível freático. E nessa condição, o fluxo da água subterrânea é mais lento e os níveis de gesso eram os únicos que se dissolviam. Então eles formavam essas aberturas no formato de uma seção circular, que seriam os canais, né? Atualmente, a região ela tem apresentado um aumento de consumo de água, né, uma demanda maior para irrigação também. Então, tem o plantio de oliveiras, que consomem bastante água e fez com que houvesse o rebaixamento desses níveis a profundidades superiores a 85 metros. Então, esse é um problema que a região está enfrentando e que não só afeta a dinâmica dentro das cavernas, mas também afeta do ponto de vista hidrológico, a contribuição dessas águas subterrâneas para as zonas superficiais, que deixou de acontecer em função desses rebaixamentos. Temos aqui uma imagem da Galeria das Neves,
né, que ela foi formada pela dissolução desse gesso e pelo processo erosivo nas margas. Então, como é que ocorre esse processo? Então, à medida que o nível piezométrico ele vai rebaixando, ele vai deixando esses espaços abertos não saturados, em condição, portanto, de zona vadosa, e a água ela só circula na base do sistema, nessa base do sistema que ele é composto principalmente por margas. Essa água, então, ela circula na base com uma velocidade um pouco maior quando há precipitação, quando as chuvas entram na caverna, e na forma vertical, né, ela atravessa na forma vertical por infiltração da rocha, né, quando há precipitação também. Então, a velocidade, né, de circulação nessa base em situação de chuvas, ele é uma velocidade maior e cria essa condição de erosão. Esses espaços abertos criam uma geometria, então, triangular, com gesso no topo e marga na base e nas laterais. Também se observa na parte superior da caverna, por exemplo, a formação de estalactites e na parte inferior a formação de estalagmites. Essas estalactites elas vão depender da circulação de ar dentro da caverna. Então, o que acontece? O ar que ele entra um ar úmido, ele entra em contato com a rocha é mais fria, a condensação dessa umidade, e então a gente tem a dissolução do gesso, em função dessa condensação, ela vai criar, né, o goteio que vai permitir, né, a formação desses espelhotemas. Tá? Outras formações que se observam dentro das galerias é o que se denomina de mar de corais, de gesso. E elas também são formadas por dissolução e precipitação de gesso. A gente vê esses mares de corais junto com estalactites, por exemplo, no topo das cavernas. Tá? Este aqui é um exemplo de uma visita à Galeria do Bosque, também em Sota. Bom, finalmente gostaria de agradecer à Fundação Carolina pela possibilidade de participar no programa de mobilidade docente junto à Universidade de Almeria, especialmente a professora Ángela Vallejos e Fernando Sola por ter me recebido na universidade, a CAPES por apoiar a atividade de intercâmbio entre pós-graduações aqui no Brasil e especialmente ao professor Leônidas pelo convite e a vocês que estão hoje aqui me assistindo. Muito obrigada!